Enquanto a Fundação se apressa para mobilizar suas forças, é pandemônio na Terra. Um híbrido de aranha humano com múltiplos membros, e pelo branco e vermelho esvoaçante, rasteja pelas ruas da cidade, proferindo frases ora ameaçadoras, ora provocativas aos transeuntes. Qualquer um que lhe cause problemas responde à sua metralhadora Tommy. Atrás dele está um ciclope baixinho em um uniforme de empregada francesa vermelho, aparentemente obcecado em limpar cada pedaço de lixo e grão de poeira da estrada, ou dos ternos e pele de qualquer humano que ela possa colocar suas pequenas mãos frenéticas. Uma mulher de pele cinza, com um tapa-olho em forma de X, segue os dois, empunhando uma lança angelical mortal, repreendendo-os e oferecendo desculpas pouco convincentes a todos os humanos que encontram. Acima, um demônio gato alado voa de telhado em telhado, embora ele não fosse a coisa mais aterrorizante no céu. Essa honra iria para o enorme dirigível Steampunk, pilotado por uma cobra antropomórfica, e sua tripulação de criaturas ovo-sencientes. Helicópteros da polícia tentam obter um melhor ângulo do navio sobrenatural, mas ele usa uma artilharia assustadora para derrubá-los do céu. O mais estranho dos invasores pode ser o homem de chifres vestido de vermelho, com um olhar faminto nos olhos ameaçadores, que apenas sorria enquanto olhava para a torre de rádio da cidade. Grandes planos pareciam girar em sua mente, mas as consequências ainda eram desconhecidas para a população mundial. A líder dessa incursão parecia à primeira vista ser a menos ameaçadora, mas na verdade, essa jovem pálida era a filha do próprio Lúcifer. Charlie Morningstar era a verdadeira identidade do personagem, oriundo do popular desenho animado adulto Has Been Hotel da Amazon Prime, criado por Vivian Medrano e produzido pela A24. Gosto bastante da Charlie e sua banda de demônios desajustados quando eles e o reino infernal, de onde vem, estão seguramente do outro lado da tela do meu computador. Mas a história muda quando a princesa e seus pecadores estão frente a frente. Embora eu esteja certo de que algumas pessoas teriam menos objeções o suficiente para pagar $50 mil pela oportunidade. Caso demônios do Has Been Hotel surjam na realidade consensual, os recursos da Fundação SCP precisariam ser implantados rapidamente para conter a ameaça. Apesar de estarem fora de sua região usual, os combatentes aéreos da Força-Tarefa Móvel Sigma-9 foram acionados de sua base na Escandinávia para combater o navio de Serpentius. Para ganhar tempo até a chegada da Sigma-9, outra Força-Tarefa Móvel especializada em anomalias aéreas foi implantada, a Força-Tarefa Móvel Lambda 4 Observadores de Aves. Do interior do convés de comando de seu navio, Serpentius avaliou os hostis que se aproximavam e, com um floreio diabólico, ordenou que acionassem todos os sistemas de armas. Com as armas infernais bombardeando os prédios próximos, o dano colateral era inevitável. Até Husky precisou desviar e se esquivar para evitar ser atingido pela artilharia de seu suposto aliado. Apesar de Lambda 4 estar sobrecarregado com o poder de fogo do dirigível demoníaco Steampunk, alguns membros paraquedistas conseguiram alcançar e conter Husker, o primeiro demônio do Hotel Has Been e a ser capturado. Ele seria interrogado para fornecer informações sobre os outros, o que, surpreendentemente, Husker forneceu de forma voluntária aos agentes da Força-Tarefa Móvel. Porque ele era o barman do bar de refrescos do próprio hotel, Husker sabia muito sobre os segredos de todos os outros que ficavam e trabalhavam lá. Apesar de seu jeito brusco, ele também parecia ser fofoqueiro. Haveria mais dele, conforme a situação evoluísse, mas no momento, a maioria da infantaria da Força-Tarefa Móvel estava dividida em duas frentes. A vanguarda perseguiria Veg, Angel Dust e Nifty, para minimizar o perigo que representavam, enquanto uma força menor e mais diplomática seguiria Charlie Morningstar em busca do resto do grupo. No momento, Charlie parecia mais preocupada com o paradeiro de Alistair,
Isso porque ela confiava mais em Veg, e assim, acreditava que ela poderia lidar com a tarefa de gerenciar Engeldust e Nifty e possivelmente confiava menos no demônio do rádio. O pessoal que a seguia foi instruído a estar pronto para encontrar Alistair também e esperar qualquer coisa dele. Os agentes da Força Tarefa Móvel chegaram primeiro em Engeldust, Veg e Nifty. Veg tentou diplomacia. Naturalmente, sendo um gremlin e uma aranha hiperativa, Engeldust e Nifty se espalharam pelas vielas, levando a Força-Tarefa Móvel em direções opostas, enquanto Veg bate na testa desapontada. Os poucos agentes restantes apontaram suas armas para Veg e ordenaram que ela levantasse as mãos. Não apreciando a autoridade além de Charlie, Veg manifestou sua lança pontiaguda e usou a borda para cortar as armas a curta distância. Ela evitaria golpes mortais, mesmo que pudesse, e escaramuçaria com os agentes buscando uma rota de fuga. Enquanto isso, em um beco, Engeldust foi encurralado contra uma parede por agentes armados que se aproximavam. Angel apertou os olhos e contou rapidamente o número de armas. Ao perceber que havia exatamente 6 agentes, Engeldust abriu um grande sorriso e soltou seus 6 membros retráteis, cada um segurando uma metralhadora própria. Ele fez uma piada espirituosa sobre a igualdade numérica e prosseguiu para derrotar os agentes da Força Tarefa Móvel, com seu poder de fogo equivalente. Nifty, por outro lado, não estava tanto no modo de luta, mas sim correndo em círculos selvagens e imprevisíveis. Ela invadiu o restaurante pela porta dos fundos e correu pelo prédio, logo encontrando o armário cheio de produtos de limpeza. A partir daí, Nifty seguiu um padrão de fuga dos perseguidores, derrubando objetos na cozinha ou sala de jantar para obstruí-los acidentalmente e então limpando obsessivamente a bagunça enquanto evitava ser capturada. Ela não conseguiu fugir por muito tempo e logo Nifty foi a segunda a ser pega. Ainda estão foragidos Alastor, o demônio do rádio, Engeldust, Charlie Morningstar, Serpentius e Veg. A caçada fica ainda mais perigosa quando Alastor entra no prédio da estação de rádio mais popular da cidade. Os seguranças correm em direção ao saguão enquanto a figura com chifres parece distorcer o ar ao redor deles com distorções visuais incomuns. Seus membros se estendem para fora, além de sua altura prodigiosa, e agarram brutalmente os seguranças, jogando-os contra a parede, onde se espalham como fogos de artifício sangrentos. O demônio do rádio ri, enquanto volta ao tamanho normal, e se dirige para o elevador. Antes que ele possa entrar, membros da Força Tarefa Móvel invadem o prédio do rádio e atiram em Alastor, que sorri ameaçadoramente. Tentáculos negros emergem do chão, como em Dungeons and Dragons, manipulando os agentes e desviando da maioria dos tiros. As portas do elevador se fecham, escondendo o sorriso malicioso de Alistair. Ele sobe para os andares superiores, pronto para uma transmissão aterrorizante que o mundo mortal jamais esquecerá. Do lado de fora, Sigma 9 chega, e Serpentius sente a pressão de enfrentar uma equipe de pilotos de combate organizados. Sua aeronave pode ter armamento superior ao encontrado no mundo humano, mas seus minions em forma de ovo não têm a coordenação para vencer a batalha em um nível tático. A Força-Tarefa Móvel Sigma 9 utiliza mísseis e manobras ousadas para levar a nave de Serpentius até a baía da cidade, onde eles a destroem com todo o poder do seu arsenal. A embarcação Steampunk atinge a superfície da água e sua tripulação é logo resgatada e adicionada à lista de cativos. Serpentius e seus ovos são levados para uma cela temporária com Nifty e Husker. Nifty, mesmo em uma camisa de força extra forte, está quase pulando pelas paredes. Quanto a Husker, o gato alado tem estado calmo e complacente desde que o líder do Lambda 4 lhe emprestou uma garrafa para beber. O demônio bebedor segue fornecendo à Fundação SCP
um fluxo constante de informações sobre os outros que surgiram no mundo real. Ele demonstra desprezo ao falar de Alistair e alerta as forças-tarefas móveis sobre o que o demônio do rádio é capaz de fazer quando está com más intenções. Nift interviria ocasionalmente para elogiar Alistair, dizendo o quão legal e sonhador ele era, para o aborrecimento de Husker e confusão dos agentes da Força-Tarefa Móvel que não perceberam que a demônio de um olho aparentava ter 22 anos, apesar do seu tamanho. Em outro local, Angel Dust e Veggie se encontram e alcançam Charlie, porém, os três são cercados pelos membros da Força-Tarefa Móvel. A apreensão e preocupação por parte do pessoal da Fundação SCP de que a filha de Lucifer possa se tornar nuclear, mas em contraste com o pior cenário, ela apenas tenta explicar o que tem acontecido. Charlie Morningstar tentava ajudar os hóspedes do seu hotel a chegar ao céu e descobriu uma maneira de permitir a próxima melhor coisa. Seu plano era ver se ela poderia transportar fisicamente seus pecadores até os portões perolados, mas o artefato infernal que ela usava para uma viagem tranquila falhou e só os levou ao reino mortal. Ela tentou ajudar seus amigos e hóspedes a voltar para o inferno para outra tentativa, mas a magia que os trouxe aqui também os separou. Em uma arriscada manobra diplomática, agentes da Fundação SCP garantem a Charlie que 3 dos seus associados estão a salvo e juntos. Eles insistem que nada de ruim acontecerá a ela ou aos que a acompanham, caso ela se entregue por vontade própria. Contrariada, Charlie cede às exigências, mas Veg a lembra que Alistair ainda está solto na cidade. O demônio do rádio é totalmente imprevisível, até para seus companheiros, e poderia estar cometendo maldade só por diversão. A descrição coincidia com as informações de Husker e era suficiente para a Fundação atribuir preventivamente a Alistair a classe Keter e decidir acelerar sua captura. Seria uma decisão sábia, porém um pouco tardia para ser mais prudente. Logo após a designação, todas as rádios da cidade começaram a tocar o mesmo refrão perturbador. Eram os gritos horríveis da equipe dentro do prédio do rádio, misturados com o som da voz de Alistair. A transmissão desse remix da tortura doentia era quase um cognitupério para a cidade, e as coisas só piorariam se ficasse claro para todos que era causada por um demônio do inferno. Não havia como uma força-tarefa móvel comum resistir ao poder caído de um senhor demônio assassino em série, que Alistair certamente era. Então, a ordem foi dada para abrir a caixa de Pandora. Ou seja, a força-tarefa móvel Omega-7, também conhecida como Caixa de Pandora, seria ativada com o objetivo de trazer seu improvável e enigmático líder para o jogo. O SCP-0762, também conhecido como Able, era um guerreiro antigo e imortal cujo impulso assassino para reivindicar glória na batalha causou uma série de problemas para a Fundação no passado, mas agora sua habilidade de lutar frente a frente com outro monstro anômalo era a única esperança que eles tinham de capturar e conter Alistair, o demônio do rádio. Pouco bastaria para convencer Able a lutar. Para o poderoso mestre das armas, um breve resumo sobre Alistair como oponente bastou para julgá-lo merecedor de um duelo até a morte. A Fundação SCP garantiu a Charlie Morningstar que tentaria conter a sede de sangue de Able, mas neutralizar Alistair permanentemente poderia ser necessário se o demônio continuasse a devastar a cidade. A Força-Tarefa Móvel Omega-7 chegou em carros blindados, cercando o perímetro do prédio da rádio e se desdobrou, com seu arsenal completo de armas anti-anômalas. Able foi o primeiro a entrar e optou por subir as escadas, já que o elevador seria muito lento para o ritmo que ele conseguia se mover. Em menos de 1 minuto, ele chegou ao andar de Alistair, o demônio do rádio. Able entrou no banho de sangue, manifestando uma longa espada negra e uma espada curta para segurar na outra mão.
ele percorreu o pesadelo corrompido da estação que estava abaixo de sua atenção e se aproximou do seu mais recente oponente. Alistair se virou para enfrentar Abel e os dois se apresentaram como guerreiros. Alistair rapidamente fez uma piada sobre o significado bíblico do nome de Abel, insinuando que era apropriado a primeira vítima de assassinato ser morta por um assassino em série pecador. Abel riu, divertido, com o quanto seu oponente tentava ser astuto e ameaçador. Ações falam mais alto que palavras, era a filosofia de Abel, e ele escolheu agir imediatamente, atacando Alistair com uma enxurrada de golpes de espada. Alistair, por sua vez, começou a demonstrar sua habilidade de desviar com graça e fluidez de cada ataque que vinha em sua direção. Abel não se intimidou, pois estava prestes a revelar que tinha mais poder do que Alistair podia imaginar. Raios de escuridão passaram pela sala, transformando-se em fios laminados extremamente duráveis, apesar da sua finura. As opções de movimento de Alistair foram limitadas, forçando-o a usar seu cajado com o microfone para bloquear os golpes de espada de Abel. A bola estava no campo do demônio do rádio, então ele serviu alguns tentáculos que limparam o arame farpado, preto, plantado por Abel. O demônio do rádio não esperava tanta resistência, e seus tentáculos invocados foram danificados pelas lâminas de Abel. Alistair nunca tinha enfrentado um guerreiro assim no inferno, então perguntou a Abel por que nunca ouvira falar de um combatente tão renomado. A resposta de Abel foi simples, mas contundente. Ele afirmou que o inferno era para pessoas que morreram, ou seja, os perdedores. Ele enfatizou o ponto ao cortar o bastão de microfone de Alistair, resultando em uma queda súbita na capacidade de combate do demônio do rádio. Encurralado, os olhos de Alistair brilhavam com raiva e distorção, parecendo prestes a revelar um poder ainda maior. Abel se preparou para o que viria, mas a próxima rodada de seu confronto não ocorreria. O reforço de Abel chegou e eles empunharam uma arma mais poderosa que espadas ou armas de fogo. Os agentes da Força-Tarefa Móvel mostraram a Alistair uma tela de laptop com uma transmissão ao vivo que permitiria a Charlie Morningstar argumentar com seu hoteleiro rebelde. Abel recuou, mas ficou pronto caso Alistair decidisse fazer outro movimento hostil. Mas o discurso de Charlie parecia já surtir efeito. A distorção da realidade ao redor de Alistair se acalmou, enquanto ele ouvia seu patrono demoníaco, logo terminando todos os sinais de agressão. O demônio do rádio retomou seu comportamento típico de sorrir e aceitou se juntar e encontrar o restante da equipe do Hotel Has Been. Embora todos os demônios tenham sido apreendidos, o dano à cidade foi um pesadelo estatístico, e grandes esforços tiveram que ser feitos para administrar amnésicos e encobrir a causa da destruição. Charlie Morningstar liderou seu grupo na ajuda com a limpeza. Na prática, muito do trabalho foi realizado por Nifta, depois que ela recebeu um refrigerante açucarado para compensar o tempo em que foi mantida em cativeiro. Após a situação ser efetivamente controlada, a Fundação SCP decidiu que havia apenas um procedimento de contenção eficaz para a enxurrada de demônios, enviá-los de volta ao inferno. Charlie e o resto concordaram com os termos. Alguns precisaram de muita convicção, mas estava claro que o mundo dos vivos não era um lugar onde qualquer um deles poderia viver feliz e normalmente. Todos teriam que arriscar, trabalhar para subir ao céu novamente, e no que diz respeito à Fundação SCP, essas eram questões melhor deixadas entre os demônios e anjos. Com a ajuda do SCP-343, os demônios foram enviados de volta, de onde vieram, mas permaneceram em nossos corações. Apoie o Dr. Bob no Patreon e seja um pesquisador júnior agora. Agora vá e assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como os 15 SCP insanamente maléficos mais populares.